Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Gabinete de Imprensa, numa semana marcada pelo Benfica, União da Madeira, ou União da Madeira-Benfica, um jogo que foi adiado, não se realizou e daí sobrou uma enorme polémica. José Nuno Martins, muito boa tarde. Olá, boa Vamos tarde, começar João. por aqui. Esperaram-se 60 minutos, depois o Presidente da União da Madeira queria que o jogo fosse realizado um dia depois, 24 horas depois, mas o Benfica tinha 10 jogadores nas seleções, ficava um pouco difícil. Ainda assim, sobraram frases fortes do Presidente da União da Madeira, podemos classificá-las assim, e para não cometer aqui nenhum erro, vou lê-las. Não compreendo porque este jogo não se poderia realizar amanhã, segunda-feira, mas esse será um problema que quem o criou terá de resolver, disse o Presidente da União da Madeira, Filipe Silva. Já houve um precedente com o André Moreira, jogávamos uma segunda-feira à noite e disseram-me que não havia problema, era só informar a Federação que o jogador iria na terça, não sei porque o Benfica não pôde jogar. Isto depois... Mas a gente pode explicar. Pode explicar, vamos a essas explicações, mas antes disso há também uma guerra aqui, uma troca de ideias, digamos assim. Primeiro no Facebook, assim vai o tempo na Madeira, com uma fotografia que podemos ver também, um autêntico dia de sol, sem chuva, nem nevoeiro. Isto estou a citar o Facebook do União da Madeira. O Benfica respondeu depois no Twitter com uma imagem onde destacava os jogadores indisponíveis nesse dia ao serviço das seleções nacionais. E a pergunta é óbvia, justificava-se toda esta polémica, José Nuno Martins? É claro que não, João. É claro que não. Eu fiquei surpreendido com a palhaçada. Isto foi uma autêntica palhaçada que seguiu esta decisão de adiar o jogo por uma data que não pode ser definida na altura. Mas acho que o árbitro fez o que tinha que fazer. Eu fico pasmado com a reação do União. O que é que o Presidente Filipe Silva veio dizer de peito aberto, com que cabimento é que ele o fez? Então, a patética publicação no Facebook, para além de um desrespeito notório para com o adversário Benfica, essa então é de um acabado mau gosto, João. Ó Filipe Silva, então você acha... Ora, pense bem, pense comigo. Então você acha, mas acha mesmo no seu íntimo, que se houvesse a mínima possibilidade, por mais pequena que ela fosse, de haver jogos na segunda-feira, a Liga teria assinalado no calendário uma jornada no próprio dia de umas eleições legislativas? Você acha, ó Filipe Silva, se os jogos foram marcados para domingo, isso significa, só por essa circunstância, que era completamente impossível, Filipe, jogar-se na segunda. É muito triste, tome nota do que eu lhe digo, que um clube acabado de subir à Primeira Liga, logo na primeira oportunidade, se ponha a dançar em pontas, em bicos dos pés, a arranjar conflitos com a maior instituição do futebol português e, no fundo, a afrontar a própria Liga. Ainda assim, José Nuno, a União argumenta que num caso semelhante, portanto, eu estou a falar naturalmente da argumentação do União da Madeira, a Federação permitiu que o André Moreira, o jogador do União, convocado para o Sub-21, entrasse no estágio um dia mais tarde para poder jogar uma segunda-feira contra o Vitória de Guimarães. Tem alguma razão de ser esta argumentação? Tem razão de ser. Eu também queria falar dessa situação. Isso é confundir a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. Semelhança zero. Ora, sigam a análise dos factos. Esse jogo com o Vitória de Guimarães foi no dia 31 de agosto. A seleção só jogava a 9 de setembro. E com todo o respeito pela Albânia, que é um país que eu... sim, senhora, por quem eu tenho muito respeito, esse desafio não era particularmente complicado para as cores portuguesas. Aliás, Portugal viria a ganhá-lo por 6-1. Quanto ao rapaz, ao Moreira, ao André Moreira, lá do União, o rapaz nem sequer jogou ao Filipe. De resto, importa dizer que o André, por acaso, é guarda-redes. Uma posição que, para ganhar rotinas e se entrosar com os outros companheiros, é relativamente mais fácil do que para um jogador de campo. E então, se o rapaz até nem sair do banco, como foi o caso, nem precisa de rotinas absolutamente nenhumas. Em vez de 9 dias de preparação, teve 8. E não foi um caso grave. É que não há, João, semelhança nenhuma entre esse caso invocado pelo Sr. Silva e este caso do União Benfica.
Portanto, neste caso, considera que não havia mesmo nada a fazer? Eu acho que não havia nada a fazer, porque neste caso a Seleção Nacional, por exemplo, joga na quinta-feira, ou seja, 3 dias depois de segunda, não é? Conforme a ordem do calendário. E não estamos aqui a falar de um jogo qualquer. É um jogo que pode valer o apuramento direto para a fase final da grande competição, coisa que não acontece desde o Euro de 2008. Aliás, João, acho que no gabinete de imprensa devemos desejar boa sorte aos rapazes, que tudo corra bem. Para além de que, no caso presente que estamos aqui a analisar no gabinete, o Benfica ainda cede, por acaso, outros jogadores seus à Argentina, que, salvo erro, começa agora a qualificação para o Mundial de 2018, não é isso? Exatamente. E também empresta jogadores à seleção da Grécia, à Sérvia, etc. Portanto, adiar a ida dos jogadores para as seleções era um cenário completamente impensável, João. Eu não sei onde é que o Filipe Silva queria chegar com a insistência. Ele deveria deixar o seu portismo de lado de uma vez por todas, um portismo bem evidenciado ao criar todo este conflito. Nós temos boa memória, Filipe. Nós lembramos-nos que o senhor tem uma paixão grande pelo Porto. E tanto que nos lembramos que eu recordo aqui que quando você foi convidado para assistir a um jogo da Liga Europa nas Antas, há 2 anos, foi a correr fazer uma publicação especial no Facebook, lá da União, como se tivesse tido um convite para assistir a um jogo na Tribuna das Antas e isso fosse comparável a uma homenagem das Nações Unidas ou uma aparição de Fátima. Qual é a sua, Sr. Silva? Tudo bem que o Benfica está numa aposta consistente e forte de promover os jovens da formação, mas ficando impedido de utilizar tantos internacionais, o senhor queria o quê? O senhor queria que o Benfica entrasse em campo com os juvenis e com os iniciados, sem ter sequer um campo próprio e adequado para disputar a Liga, coisa que eu desejo que o senhor se ocupe rapidamente, com atitudes destas, com manhas destas, a querer dançar em pontas, mas sem música. Olha que o União fica muito mal visto no balé. E quer faça sol, quer faça chuva, quer faça nevoeiro na Madeira ou no continente, era bom que o senhor aprendesse a ser mais sensato, mais consensual, menos impulsivo e pesporrento. Eu recomendaria ao truculento presidente Silva, do União, que até na defesa dos seus interesses e dos interesses do seu clube procurasse moderar os seus impulsos e controlasse as suas ânsias, que afinal só caracterizam pequenos protagonistas. Fica então esclarecida esta polémica à moda da Madeira. E do Porto. Esta semana tem sido marcada pelas polémicas declarações de Bruno de Carvalho no programa Prolongamento da TV 24, onde fez vários ataques ao Benfica. José Nuno Martins, já aqui já tínhamos falado do programa Prolongamento e hoje voltamos a ter mais assuntos para falar aqui no Gabinete de Imprensa sobre este programa. Realmente, João, este é o tema que está a atravessar e a pontuar de modo notório a semana desportiva e a atualidade. Como eu ainda ontem dizia, no nosso encontro no Benfica 10 horas, logo pela manhãzinha, fica-se perplexo com o baixo nível da oferta televisiva a que pode ser o pseudo-debate desportivo numa emissão de televisão. Esta luta pela conquista de audiências desceu, a meu ver, a conteúdos e a formatos verdadeiramente inimagináveis. Em face do que se passou no prolongamento da TVI 24, eu até acho que se tivesse, de repente, mudado de canal para a TVI generalista, iria ficar com a sensação de que o novo programa, A Quinta, era um filme de Bergman ou uma ópera de Verdi. João, o que se passou no prolongamento, a meu ver, foi vergonhoso. Vergonhosas as 2 horas de tempo de antena gratuito atribuídas assim de mão beijada ao presidente de um clube que, durante toda a primeira hora, fugiu às questões. O que deveria ser perguntado diretamente não foi. O que deveria ter sido sumariamente respondido também não. E a segunda metade do programa foi exclusivamente dedicada
Há ataques de canhão de pólvora seca e veneno disparados ao Benfica, aos árbitros, à sociedade civil, à inteligência dos portugueses, a Pedro Guerra e a outras pessoas, enfim, numa salganhada em que apenas 2 dos intervenientes se conseguiram manter com relativa contenção, e eu desejo assinalar isso. E tudo porque um personagem investido em funções de dignitário de um clube com certa dimensão popular e moderadas pretensões, mais uma vez se revelou sem qualquer capacidade própria, nem dignidade suficiente para desempenhar um cargo destes. Este sujeito, por exemplo, não hesita em decidir vir expor-se a um fórum no qual, por princípio, presidente algum de um clube de notoriedade nacional pode vir participar nas condições em que este o fez. Conhecendo eu relativamente o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, e reconhecendo-lhe, João, toda a capacidade jornalística para um elevado desempenho da sua missão, creio poder ter a certeza de afirmar aqui que não terá partido da direção de informação da TVI o convite para que o presuntivo mais alto representante, calcule-se, do Clube de Alvalade fosse sujeitar-se a uma acariação com os meros comentadores de um painel de debate desportivo. Certamente que esse confronto terá sido expressamente desejado pelo protagonista num crescendo provocatório, instigador de conflitos e putativamente intimidatório que, sob um ponto de vista estratégico, já visa incendiar o clima de confronto direto, a guerra aberta, a guerra imoderada com que o pequeno clube verdete se quer vir apresentar aqui na Catedral daqui a 2 semanas e meio. Vale a pena recordar que este protagonista já sugeriu alterar a bandeira nacional por ter vermelho, não é? Bom, esses e outros disparates. Nas vésperas, aliás, já tinha finalmente, João, entrado em cena na esfera pública, depois de um longo silêncio, o Otávio Machado. Um homem que eu estimo, desta vez estranhamente revestido nas funções de primeiro mandarete do treinador dos 5 milhões. Segundo a tática de guerrilha que este treinador terá definido para todo aquele universo, o prolongamento seria certamente o segundo palco da escalada para a atuação específica do Brigadeiro das Falências. A seguir, perfilar-se-ia de imediato, como aconteceu, a violenta carga da Brigada Ligeira, da Infantaria, dos sargentos e das praças, comentadores que verdejam por diversos fóruns, nas TVs, nas rádios e nos jornais, em abono das misérias, entretanto, carreadas no prolongamento. E qualquer dia, eu não sou bruxo, mas lá virão por fim, poucos dias antes de 25 de outubro, como fumos do escape do motor velho, as arengas do costume que o cérebro costuma expender poucos dias antes dos jogos mais difíceis. José Nuno tem essa tese, não é? Que o treinador fica sempre muito nervoso na véspera dos jogos mais complicados. Isso não é apenas uma tese académica, João. Os factos e as estatísticas demonstram que Jesus fica sempre demasiado frágil perante os desafios mais decisivos e que essa inquietação galopante sistematicamente lhe retira a serenidade de raciocínio à medida em que se aproximam as horas da verdade. O Jesus sabe, e sabe Deus, por reiterada experiência própria, aqui no Benfica, onde ele aprendeu tudo o que julga saber em termos de gestão desportiva, que fica sempre indeciso, treme e perde ou empata nos momentos cruciais em que só podia sair vencedor. Foi assim que ele perdeu aqui 3 campeonatos, 2 taças europeias, 5 taças de Portugal e 4 supertaças. Perdeu-as. Não as ganhou como devia ter ganho para o Benfica. Portanto, a minha tese não é uma hipótese académica. E pelo que se está a ver, o treinador, que é quem manda ali, já terá estabelecido o esquema de intervenções dos outros, com que julga poder melhorar os precários índices da sua autoconfiança perante um desafio tão difícil
tão decisivo, tão crucial como será para ele o Benfica Sporting de 25 de outubro, cá o esperamos. Se ele perder esse jogo, os ultraverdes cortam-lhe a cabeça. E lá tem ele de ficar à espera que o Pinto da Costa se decida entre ele e o Vilas Boas. Voltando ao programa da TVI, José Nuno, disse que Bruno Carvalho fugiu a algumas questões e que ficaram perguntas por fazer por parte do jornalista que mediou o debate. A que se refere em concreto? Fugiu, como dizia o outro. O homem fugia das perguntas diretas como o Floyd Mayweather fugia do Manny Pacquiao no combate do século. João, eu refiro-me, por exemplo, ao ter ou não ter chamado cromo Artur Soares Dias no final do jogo com o Boa Vista, não respondeu. Em relação ao facto de atacar constantemente os árbitros, não respondeu. O tema do Carrilho, por exemplo, se foi de Bruno Carvalho a decisão de não convocar o jogador e se ainda poderia voltar a jogar pelo Sporting, não respondeu. Sobre a renovação do Carrilho, recusou falar, remetendo a resposta para o comunicado do clube. Provavelmente com medo de lhe fugir a boca para a verdade. Também não respondeu se já tinha pagado ou não ao treinador o prémio da conquista da Supertaça. E, João, fala-se em 200 mil euros, não é pouca coisa. Foi-lhe também perguntado se enviou ou não um SMS a Augusto Inácio a desmarcar uma reunião com o Marco Silva. Não respondeu. Sobre o negócio com o Caala, o clube africano, não respondeu. Assobiou para o lado em relação ao fecho de uma data de empresas antes de arranjar emprego no Pátio das Cantigas. Bem, no fundo, às perguntas que lhe foram colocadas, Carvalho fugiu como pôde. Sacudiu sempre para a aguinha do capote, com um discurso vazio de conteúdo e desviando as atenções para outros temas que trazia na agenda da combinata. Desviava para o Benfica, por exemplo? Sim, principalmente para o Benfica, João. Repara que durante todo o programa Bruno Carvalho fala no Benfica, tome nota, por 38 vezes. Repito, 38 vezes. Ainda assim, fica a dever às 101 vezes de Jorge Jesus naquela entrevista. Isso é verdade. Apesar de tudo, conteve-se um pouco mais. Mas a verdade é que o Benfica é a obsessão, a utopia, a monomania de todos os sportinguistas, sejam eles Jesus, Carvalho e todos os outros que se hão de seguir. Aliás, segundo o inventário que o Pedro Soares levantou da Arenga, o homenzinho só diz a palavra Benfica 38 vezes. Apenas. Porque se contarmos com as ocasiões em que ele fala do Benfica, sem pronunciar diretamente o nome glorioso, ultrapassa-se, caros amigos, a meia centena de vezes. 50 referências ao Sport Lisboa e Benfica. Se isto não é uma verdadeira obsessão que corresponde à mais acabada fuga aos seus próprios assuntos, já não sei o que serão doenças psicológicas. Na segunda metade do programa, o máximo de tempo que o presidente do Pátio das Cantigas permanece sem dizer palavra Benfica é de 5 minutos e 10 segundos. Portanto, aquilo era um ritmo avassalador. Até quando lhe perguntam sobre o patrocinador, ou melhor, acerca do hipotético patrocinador das camisolas do Sporting, o tipo responde com o Benfica e a Fly Emirates, demonstrando um ciúme colossal pelo facto da marca Benfica ser tão valiosa como é. E dá a entender que qualquer negociação que tivesse havido lá por aqueles lados fracassou, porque afinal de contas, para citar o que ele disse, a camisola assim até fica mais bonita. Estão verdes. E perante isto, o nosso Pedro Guerra nem sempre tinha a oportunidade de defender o glorioso. Mas já se sabe. Portanto, demasiadas referências deselegantes ao Benfica. É isso? Deselegantes, João. Eu acho que não há adjetivo para caracterizar sequer algumas das frases incendiárias que foram bolsadas repetidamente em relação à recontagem do número de sócios que estatutariamente está definido no Benfica. Dizer que o Benfica limpou os mortos. Então, isto é um discurso aceitável. Eu acho, João, que nem um adepto normal pode falar deste modo, quanto mais o presidente de um clube.
o Leicester, esse gigante do futebol mundial, assim se referia Carvalho ao clube inglês, de quem tinha recebido uma proposta, salvo erro, de 12 milhões de euros. Enfim, o que se passou foi verdadeiramente inacreditável. O presidente daquele clube fala num programa de televisão como se estivesse sentado numa taberna. Linguagem egocêntrica, mal educada, desdenhosa, despeitada. Eu tenho até pena de ver alguns dos meus amigos sportinguistas serem assim representados e temo o pior quanto ao futuro do Pátio das Cantigas. Mas, por uma vez, vou citar o próprio dignitário a quem me tenho referido, o dignitário do Verdete, concordando com ele. Protejam-no o máximo de tempo possível, que ele fique no Sporting por muitos e bons anos. É o meu mais íntimo desejo. E vale a pena sublinhar, para terminarmos, para avançarmos neste capítulo, que há poucos dias de um Benfica Sporting aqui na Luz, não é? Tudo justifica isto. Vamos avançar para Julen Lopetegui, o treinador do Porto, que elogiou os portugueses no final do jogo com o Chelsea. O treinador do Porto elogiou alguns portugueses no mundo do futebol, dizendo que José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Pedro Proença e, é claro, Pinto da Costa são referências mundiais. Portugal, e passo a citar, deve estar muito orgulhoso do que é no futebol mundial, disse o treinador do Porto. É sim, concorda com esta ideia, José Nuno Martins? Eu concordo, em parte. Porquê? Porque isto parece-me, para já, um efeito de manteiga que o treinador portista está agora a tentar passar pelo pelo dos portistas que não o suportam. Mas não há dúvida nenhuma que Portugal, sobretudo pela dimensão que tem conseguido feitos extraordinários ao longo da história do futebol. Um caminho, naturalmente, começado pelo Benfica, que fez um trabalho essencial e sem o qual o futebol português estaria hoje totalmente diferente e pouco ou nenhuma relevância teria a nível internacional. Portugal teve Eusébio, depois teve Figo, agora temos Ronaldo. Na minha opinião, é bom não esquecer que até o Rui Costa, que conquistou o respeito de todos os amantes do desporto rei, teria sido certamente outro melhor do mundo se na altura não tivesse assinado pelo Barcelona, ou por outra, se na altura ele tivesse assinado pelo Barcelona e não pela Fiorentina, uma opção que tomou exclusivamente para beneficiar o Benfica. Na vitória dos 3-2 sobre a Inglaterra, João, bem me lembro do grande gol de Figo, mas também não esqueço que as 3 assistências para os golos foram todas do Rui Costa. Bem, e José Mourinho é, sem dúvida, um dos melhores treinadores de sempre. Até aqui estou de acordo com o Sr. Lopetegui. A partir daí é que já tem mais divergências. As coisas mudam de opinião. Comparar a importância de Ronaldo e Mourinho para o futebol português com Pedro Proença, por exemplo, com Pinto da Costa, é um desrespeito para o CR7 e para o Special One. Pedro Proença. Bem, então, se alguém compara Pedro Proença com Cristiano Ronaldo, só se for por causa do gel que ambos usam, cada um deles no seu próprio cabelo. Agora, comparar a importância dos dois no futebol português, isso é totalmente despropositado. É o mesmo que afirmar que grandes figuras da história nacional, como o Dom Afonso Henriques, o Capitão Salgueiro Maia, são comparáveis com um José Castelo Branco qualquer. Isto é a minha opinião. E Lopetegui elogiou ainda, para além de todas estas referências, elogiou naturalmente, tinha que ser Pinto da Costa. Isso é outra calamidade. Ele não conhece a sua história. A propósito, ele está em Portugal, mantemos a nossa contabilidade em dia há 520 dias, sem continuar a querer falar português. Mas comparar, se vem alguém com algum estatuto social, como é o caso dele, apesar de tudo é o treinador de um grande clube, e chega-se à frente e dizer que Pinto da Costa é o que é a mesma coisa que dizer que as grandes referências em Portugal são, por exemplo, o Emílio Rangel, o Zé Eduardo Muniz.
e o macaco Adriano. Se o Sr. Lopetegui quer comparar o presidente dele com alguém de filme, que o compare com o Dom Vito, do filme do Coppola. Aliás, como em tempos insinuava Mourinho, a comparar o cenário desportivo do Porto com a capital da Sicília, Palermo. Estamos a poucos minutos de terminar este gabinete de imprensa, não faz parte aqui do alinhamento, mas vamos falar também daquela vitória do Benfica em Madrid. Eu sei que o José Nuno Martins esteve presente. Conte-nos lá, para quem viveu em casa, como é que foi o ambiente daquela vitória com 4.000 adeptos do Benfica na bancada. E vamos ao lado bom, que é o que interessa mais desse Sim. apoio ao Benfica. Em primeiro lugar, foi a primeira vez que eu estive no Caldeirão, um estádio por fora aparentemente moderno, mas um estádio pequeno que não corresponde com a dimensão do empenho com que os colchoneros defendem a sua equipa. Nós também estamos um bocado mal habituados, não é? Aqui com o Estádio da Luz, não é? O estádio mais bonito da Europa, passarmos para um pequeno estádio de 30 e tal mil pessoas, realmente foi para mim uma enorme surpresa. A exibição do Benfica não deixou de ser, para mim, outra fantástica surpresa. De facto, íamos com, não digo propriamente com o credo na boca, mas íamos apreensivos. Trata-se de uma equipa, João, praticamente imbatível ao longo de tanto tempo no seu campo. E vale a pena recordar que o Benfica não vencia em Espanha há 33 anos. 33 anos é muito tempo, o que significa que para nós foi uma vitória que nos encheu as medidas, que reforçou completamente a confiança no nosso treinador, em todo o grupo de trabalho, acentuou, e arrepio-me a dizer isto, a presença dos jovens jogadores da equipa. Os espanhóis ficaram certamente deslumbrados, e os milhões de pessoas que assistiram ao jogo pela televisão com a exibição do Gaetano, mas aquele golinho do Gonçalo comoveu-nos a todos, foi extraordinário, para além da exibição do Nelson. Enfim, eu não queria destacar, toda a equipa se mostrou muito coesa, vivemos com muita intensidade. Pena foi que algumas bestas sim, tenham infiltrado, bestas, é esse o ápodo, bestas, arruaceiros, se tenham infiltrado na claque do Benfica e tenham provocado aquele que poderia ter sido outro desastre. Esta gente tem que ser corrida do futebol com toda a frieza, com toda a determinação. Eles têm que ser expulsos do seio dos sócios que vão ali com toda a sua dedicação, com todo o seu amor ao Benfica. Podem ver, eles como nós, cidadãos comuns, o Benfica prejudicado por atitudes inacreditáveis. A história dos petardos tem que acabar, das bombas, dos artefactos incendiários, e isso sim foi uma enorme derrota para a grande dignidade e para o grande prestígio do Benfica. José Nuno Martins, agradeço a presença mais uma vez neste gabinete de imprensa. Para a semana cá estamos de regresso. Para a semana há mais. Para a semana há mais. Essa é que é essa. Tudo dito então neste gabinete de imprensa. Tenha uma boa tarde.